de costume, a ideia aqui a gente vai passar um pouco de cenário macroeconômico, mas acho que o mais legal é o que tem de estratégia de investimentos que casam com esse nosso cenário, tá? E hoje aqui comigo, Sara Vendrame, que também é uma integrante da nossa mesa de Investment Solutions, e a gente tem feito um pouco desse rodízio, né? Então, eu com o Matheus, eu com o Guto, eu com o Fili, e agora chegou a vez da Sara. Boa tarde, Sarinha. Seja bem-vinda aqui na live mensal. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. E é isso. Vamos que vamos. Boa, Sarinha. Então, para a gente não perder tempo, vamos aqui ao que interessa. Vamos começar aqui passando pelo cenário internacional, nossa visão global e como que a gente tem aqui enxergado as coisas. Então, trouxemos aqui um slide que tenta traçar aqui alguns principais pontos. E a pergunta que hoje que o mercado se faz, né, o que nos espera? É uma desaceleração, é uma estagnação, é uma recessão, é crise, né? Lembrando que quando a gente olha um pouquinho, dá alguns passos para trás, na nossa visão, depois da Covid, que os mercados eles se recuperaram, o Fed já deveria ter começado o processo de normalização da política monetária, mas eles perderam essa oportunidade, né? Acho que no final das contas, muito pela vontade de ver a economia de fato na velocidade de cruzeiro, eles acabaram pecando por esperar, e esse pecando aconteceu porque ninguém esperava a invasão da Rússia da Ucrânia, né? Então isso acabou sendo uma surpresa negativa, que pegou o mundo ali de forma desprevenida, ninguém esperava isso, a gente mal saiu da pandemia, ninguém imaginava que a gente poderia ter uma guerra, e aí o Fed, tentando encontrar o momento de retirada dos estímulos e subida de juros, agora tem esse evento que acaba atrapalhando um pouco mais essa normalização. No final das contas, né, a gente tem que olhar para esse conflito na Ucrânia, porque ele determina ali a intensidade desse choque de oferta que a gente tem vivido na economia mundial. Importante lembrar que tanto Rússia quanto Ucrânia são exportadores de commodities, sejam elas agrícolas, trigo, ou sejam elas metálicas, de petróleo, gás, energéticas. Então, quando você tem uma guerra que você, de novo, a gente veio da pandemia, que impactou toda essa cadeia, e agora uma guerra impactando de novo essa cadeia produtiva, é ruim, é ruim para os mercados, acaba trazendo muita incerteza, acaba impactando no preço das commodities, né, porque você tem menos oferta do produto, isso acaba contribuindo para a inflação mais alta, que é um pouco do que a gente tem visto nos principais mercados, e diminui o PIB. Né? Quer dizer, você tem ali uma economia que para, a Europa desacelera, e isso acaba aí impactando o mundo todo. Se não bastasse isso, a gente acabou até não colocando nesse slide, mas também tem o lockdown, que como eu falei, né, mal saímos da Covid, agora tem guerra, e a China, Xangai, exemplo claro do que a gente está vivendo, em lockdown absoluto. Né? Quando você olha para Xangai parada aí por 3-4 semanas, a maior cidade chinesa, terceira maior cidade do mundo, e uma grande exportadora, não produzindo ou parada, a gente já viu esse impacto do lockdown no passado. Né? Assim, é um impacto realmente bastante grande. Então, se não tivesse tido a guerra, se só tivesse Covid, o processo já não seria simples. Agora a gente tem guerra, tem Covid acontecendo em alguns lugares do mundo, e o Fed numa situação que, como demorou um pouquinho para fazer esse movimento, agora numa situação um pouco mais difícil. Mas não tem muita dúvida, na nossa visão, de que tanto o Fed quanto o ECB, Banco Central nosso Brasil aqui um pouco à frente, vão ter que acelerar essa normalização de taxa de juros, né, em relação à política monetária, para trazer essa inflação de volta para o que seria a meta. Quando a gente olha para o que seria um cenário mais provável, o nosso cenário base é de que em algum momento o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia ele aconteça, tá? Diminuindo um pouco desse risco de oferta de produtos, de inflação mais alta. O cenário menos provável, na nossa visão, é de um conflito prolongado aí por um tempo maior, mas que mesmo assim também não dá para se dizer com muita certeza,
a gente acho que mais torce para o fim dessa guerra, e tem como uma visão de que isso não vai ser duradouro, mas quando a gente olha para hoje, esse cenário ainda ele não aconteceu. Tá? Então, para tentar resumir isso aqui o Fed perdeu um pouco o timing de subir os juros, agora a situação é um pouco mais complexa, mas mesmo a situação estando mais complexa, o processo de subida de juros ele vai ter que acontecer. Aqui a gente... não sabia que eu tinha colocado esse negócio desse jeito. A gente tentou aqui trazer alguns ensinamentos do Howard Marks para tentar situar onde no ciclo a gente se encontra. Tá bom. Então, aqui eu coloquei 4 pontos que são, acho que o que tem, que é um fato, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, e principalmente o mercado de trabalho americano, extremamente apertado, né? Com salários em alta, inflação, como eu disse, muito acima do desejável, e os juros reais ainda negativos. Né? E quando a gente olha para esse 1, 2 e 3, que indicam um fim de ciclo, eles não estão alinhados hoje com o 4, que são os juros reais negativos. Então, salário em alta, mercado de trabalho apertado, inflação, deveria ter muito mais juros do que se tem hoje. Aqui no Brasil isso não é verdade, porque no Brasil a gente já está com juros em 11,75, mas as principais economias desenvolvidas do mundo, Estados Unidos como exemplo, que é o que a gente trouxe aqui, ainda está muito para trás. O Fed começou o processo de subida de juros e retirada de estímulos agora, né? Então tem muito para acontecer. Aqui, esses gráficos eles são curiosos, né, e mostra para vocês como que o mercado de trabalho americano está extremamente apertado. O gráfico de cima está meio opaco, mas eu vou tentar traduzi-lo aqui para vocês, e ele está dizendo mais ou menos o seguinte: a gente pega essa última observação, que é essa bolinha vermelha aqui, e nessa linha é o total de desempregados por vagas em abertos, a gente está dizendo o seguinte: você tem meia pessoa para uma vaga de trabalho. Então, sobra vaga de trabalho. Tá todo mundo empregado, não tem desemprego. Né? Quando a gente olha, e acho que esse aqui ele ilustra de uma outra maneira, a taxa de desemprego, que ali na pandemia chegou por volta de 14%, quase 16%, hoje está abaixo do que seria aqui os 4%, um número neutro. Então, realmente, um mercado de trabalho bastante apertado, super aquecido, praticamente não tem aí desempregado nos Estados Unidos. E isso tudo é um pouco daquela história, né, de a gente tentar identificar onde no ciclo a gente se encontra. Isso aqui é inflacionário, né? Então, mesmo que o Fed tenha aqui... E aí acho que tem aqui uma grande questão, porque você vê alguns indicativos de que quebra de cadeia produtiva de commodities Ucrânia e Rússia, Xangai parado, mercado de trabalho apertado, isso tudo não tem como bater a inflação. E a dúvida que o mercado tem é que, e um pouco do que o Fed tem dito, é que o Fed vai ter que acelerar esse processo de subida de juros. Né, que num primeiro momento dizia-se que a inflação ela era uma inflação passageira, era um negócio temporário, e a inflação ela tem se mostrado um pouco mais permanente do que se imaginava. E com isso, o processo de subida de juros ele muito provavelmente terá que ser numa intensidade maior, numa velocidade maior do que o mercado primeiramente esperava. E a gente já falou disso no passado, né, dos impactos dessa reprecificação da taxa livre de risco americana, que no final das contas acaba sendo balizadora para as outras classes de ativo, né? O famoso conhecido Porto Seguro. Na hora que você muda o Porto Seguro, que de 0,25 para 1, para 1,5 para 2, você tem que reprecificar toda a cadeia de todos os outros benchmarks, as outras classes de ativos que usam ela como referência. Aqui também, quando a gente olha, né, para salários, o primeiro gráfico ele mostra o quão rápido foi esse aumento de salários nos Estados Unidos. Então, e acho que também um ponto interessante é o nível atual. Mais chocante ainda quando a gente olha para a faixa etária de 16 a 24 anos, que realmente teve um boom de salário bastante grande. Né? Somado ao não desemprego, ao desemprego muito próximo de muito baixo, os salários que estão sendo pagos, eles estão realmente aí no all-time high, salários bastante atrativos nos Estados Unidos, principalmente para essa faixa etária. E como eu disse, isso aqui tudo acaba sendo inflacionário, né? Mais dinheiro no bolso da população, todo mundo empregado, é mais consumo, é mais viagem, é um pouco disso que a gente sabe que acontece quando se tem mais dinheiro na economia. Aqui também um outro indicador, 4 gráficos, começando aqui pelo da esquerda de cima, e a gente fez questão de trazer, né, inflação americana, e se a gente olhar aqui para o break-even,
de 5, de 10, de 20, de 30 anos, dá para dizer que isso aqui é inflação né, com esse período de 5, 10, 15, 20 anos, que estão aqui realmente num patamar bastante elevado. Mas quando a gente olha para o gráfico de baixo e faz um acompanhamento desses números desde 2010, aí então fica mais claro, né? Quer dizer, aqui no de cima, olhando mais uma foto nesses últimos 2 anos, e aqui tendo um pouco mais do filme, um prazo um pouco maior, também nota-se que a inflação ela segue bastante pressionada, né? Como eu disse, a princípio isso aqui tinha os sinais de que era passageiro, a volta da Covid e o juros subindo e os estímulos retirados, isso voltaria, mas não, a inflação tem se mostrado ainda bastante pressionada e como o Fed errou o timing, não é que você sobe juros hoje e amanhã já tem um impacto na inflação. Você tem um espaço de tempo até que isso aconteça. E quando a gente olha que eles estão começando esse processo agora, então essa inflação ainda tem uma pressão olhando para frente aí de um tempo num horizonte que deve demorar a arrefecer. Olha que interessante a aderência da inflação com o preço de petróleo. Praticamente elas andam juntas. E preço de petróleo é extremamente impactado com tudo que a gente está vendo ali, principalmente voltado para a guerra, Ucrânia e Rússia. Rússia é o maior exportador dessa commodity do mundo, ou um dos maiores. Você tem ali choque, então isso aqui vai acabar impactando, e se o preço dessa commodity passa hoje em 110, continua aumentando, muito provavelmente traz o preço, a inflação para cima, porque é importante lembrar que petróleo, quando você aumenta o petróleo, você acaba impactando toda uma cadeia de logística, tudo depende de petróleo. Então, navio, avião, caminhão, todo o preço de todas as outras dos outros produtos, eles acabam sendo impactados, né? Você mexe ali realmente num fator origem de inflação. E aqui, para finalizar esse gráfico, quando a gente olha também para preços de casas nos Estados Unidos, também teve uma aceleração bastante grande. Então, tudo isso para dizer o seguinte, inflação pressionada, commodities, petróleo, que é um principal fator aqui para a inflação também pressionada, vindo ali de Rússia e Ucrânia, e então fatores aqui que não parecem mostrar arrefecimento, pelo menos por enquanto. Aqui é um gráfico que a gente tem trazido aí com bastante frequência, que mostra um pouco o mercado ele é cíclico, né? Aqui acho que o curioso é dizer que o Brasil saiu na frente no processo de subida de juros, os Estados Unidos começando esse processo agora, e a China vindo meio que na contramão. O último movimento foi de corte de juros. Quando a gente olha aqui para o crescimento americano, que antes da pandemia rodava ali por volta dos seus 3%, 2,5%, 3%, como velocidade de cruzeiro, teve um choque bastante grande com a Covid, ficou ali bastante negativo, voltou muito forte em seguida por conta do excesso de liquidez e juros baixos, e o Fed agora precisa conter esse crescimento, porque esse crescimento, obviamente, a subida de juros é um motivo bom nos Estados Unidos, né? Porque o crescimento aconteceu, a população está empregada, mas a inflação ela está muito forte, que é o CPI aqui embaixo, precisamos trazer essa inflação para o que é uma velocidade de cruzeiro mais próximo dos 2, que é a meta de inflação dos Estados Unidos. Né? Hoje, quando a gente olha para os últimos números de inflação, essa inflação está rodando 4 vezes acima do que seria a meta. E inflação não é bom, porque a inflação acaba corroendo ou comendo ali o poder de compra do cidadão em geral. Então, esse é um pouco do pano de fundo. Tá? Eu diria que todos os governos tentando desacelerar suas economias e trazer essa inflação de volta, porque a gente veio de um período que não era um período, por conta do excesso de liquidez de juros baixos que eu já mencionei, não é um que pode se chamar de um crescimento normal. Né? Isso aqui é um crescimento atípico, né? Assim como nessa inflação também é atípica. Então, vamos trazer esse negócio aqui para de volta para o eixo. Acho que isso é o pano de fundo aqui desse slide. E aqui, esse é interessante, né? Porque é um pouco daquela história. O Fed começou em março, a primeira subida de juros de 0,25%. A expectativa do mercado é que venha na próxima, em maio, um aumento de 0,50%, uma em junho, outra de 0,50%. Então, esses aumentos eles vão acontecer, né? Mas acho que a dúvida que se fica é, com essa inflação tão pressionada, será que o quarto hike, o quarto aumento, ele vai ser de 25 ou ele vai ter que ser de 50? Né?
E o que o mercado cada vez mais começa a falar, inclusive os dirigentes do Fed, o Powell veio com esse discurso agora no final da semana passada, num evento que teve com ele, dizendo, olha, a gente tem aqui cada vez achado que vai ter que realmente acelerar esse ritmo, a magnitude dos aumentos. Então, se esse quarto aumento ele não vai ser mais 25, vai ser 50, e o quinto a mesma coisa, o sexto a mesma coisa, como eu disse anteriormente, a gente pode ter um movimento no S&P e em outras classes de ativo que ainda não precificam esse aumento mais forte, impactando os mercados. Né? Lembrando que na hora que você tem uma Treasury, que é o Porto Seguro, saindo de meio e começando a pagar 1,5, 2, esse dinheiro ele é drenado para os Estados Unidos, é pró-dólar, é dinheiro indo para os Estados Unidos. Né? Você tem um ativo livre de risco que pagava nada e começa a pagar alguma coisa. Então, o impacto disso ele não é desprezível. Aqui, acho que, na verdade, eu até vou tentar trazer isso no próximo. Quando a gente olha para esse canal aqui, entre os mais falcões e mais pombos, né, os hawks e os doves, ele, há uns 6 meses atrás, esse canal ele era aqui, né, e que era um pouco daquela história, todo mundo achava que a inflação era passageira, agora não é mais tão passageira, está com cara de temporária, então esse canal ele tem se movido para cima. Então você tem desde os falcões, os mais hawks, achando que a taxa terminal da Treasury é em 3, os mais doves em 2, então tem essa dúvida se é 3, se é 2,5, se é 2, mas a direção ela é muito clara. A direção é que a Treasury é para cima, tá? E aí quando a gente passa aqui para o Brasil, e a gente acabou se beneficiando, né, um pouco desse preço de commodities em alta. A gente trouxe aqui soja, milho, trigo. O Brasil ele é um exportador bastante importante desse tipo de commodities para o mundo. A gente se beneficia disso. Né? E não foi à toa que o Brasil também se beneficiou. A gente está com juros mais altos do que o resto do mundo, juros real mais atrativo do mundo, tirando Rússia e Ucrânia e Turquia. Commodities nos favorecendo, porque aqui é o celeiro desse negócio, né? Um país bastante exportador de commodities, então, no final das contas, acaba sendo bom para o Brasil. A gente não acha que... E aí aqui a pergunta, é o fim do ciclo? Olhando para commodities e para o mundo, ficou muito bom para o Brasil, né? Acho que o Brasil ficou ali, acho que por ser um país exportador, por ser o celeiro, e você tem uma Rússia que deixou de exportar, uma Ucrânia também fragilizada, acabou ficando muito bom para o Brasil. Então, acho que esse ponto especificamente é positivo, e a gente aqui na mesa, a gente acha que esse número, que parece ser um número alto, tem muita chance de ser um número baixo quando a gente esticar isso aqui para frente. A população no mundo crescente, a população ela vai continuar cada vez mais precisando não tem como fugir, você tem que alimentar a população cresce, você tem outros países que deixam de exportar, ou pelo menos por enquanto, o Brasil acaba sendo a bola da vez. E isso tem nos beneficiado. Além de commodities nos beneficiando, a gente no ano passado acabou ficando um pouco para trás. Né? Então, quando a gente olha para valuation, e aí aqui a gente separa o Petro e Vale como empresas aqui do Ibovespa para mostrar para vocês o quanto em termos de valuation ela ficou descontada ou ficou atrativo, né? Esse marrom seria um PI médio, essa linha cinza de baixo é um desvio padrão para baixo, e a gente está aqui quase que 2 desvios padrões para baixo da média. Né? O Brasil relativamente barato, neutro geopolítico, porque a gente não se envolve com a guerra, país verde e under-owned. Então, e aqui quando a gente olha para o Ibovespa sem Petro e Vale, né, também a situação ela é a mesma. Apesar desse repiquezinho que a gente teve recentemente, a gente ainda está aqui muito próximo de um desvio padrão. Tá? Como eu falei, juros real bastante atrativo, não tem lugar nenhum no mundo que pague esse juros real que a gente está pagando aqui hoje. Isso atrai capital para o Brasil, de certa maneira, mas obviamente quando a Treasury começa a fechar esse gap, é muito provável que a gente veja dinheiro indo para os Estados Unidos. A gente se beneficiou nesse curto prazo por conta de muito dinheiro que veio da Rússia para cá, né? Um juros nominal também bastante alto, e esse fluxo de dinheiro que veio para cá recentemente acabou ajudando muito o nosso câmbio, que voltou aí para próximo desses 4,60, 4,50. Acho que a história aqui é muito fluxo. Só que esse fluxo de dinheiro que veio, ele é um fluxo, não é um investidor de longo prazo, ele é um hot money, é um investidor que está perto da porta de saída. A qualquer suspiro, qualquer barulho de eleição ali um pouco mais
um pouco pior, esse dinheiro vai embora na mesma velocidade que veio. Então, também não dá para achar que essa melhora que o Brasil viveu nesse último mês, aí, nessas últimas semanas, é uma melhora estrutural, até porque o dinheiro que veio de Rússia ele é um dinheiro finito, né? E a gente já viu em dados de alta frequência que esse número ele diminuiu um pouco. Olhando Até aqui para... porque, né, Tavas, quando a gente olha ali essa previsão ali do câmbio, se você voltar no slide anterior, o câmbio voltou a subir nesses últimos dias ali para próximo de 5, muito devido também ao lockdown lá em Xangai, né? Então, como você falou, um sustinho aí já balançou a situação aqui com os investidores estrangeiros. Perfeito, Sara. E a gente até aqui na live passada, a gente acabou trazendo uma operação que era um call spread de dólar, porque a gente achava que já nesse momento, quando o dólar estava 4,60, a gente falou, pô, se o fluxo continuar, ele pode até ir beliscar um 4,5, mas não é duradouro. Para o longo prazo, olhando para o final do ano, a gente acha que esse câmbio ele é mais para próximo de 5. Então, quando bateu ali 4,60, 4,50, a gente achou já que era uma oportunidade de compra. Tá? Justamente porque o fluxo ele é finito, a gente tem, a cada dia que passa, se aproxima das eleições, e as eleições a gente sabe, por mais que a gente conheça Bolsonaro, Lula, e talvez não tenha nenhuma grande surpresa, é um evento que traz volatilidade para os mercados, né? Porque o mercado fica ali meio em pânico, sem saber ou com dúvida do que vai acontecer. Tá? É isso aí, Sarinha. Obrigado pela contribuição. E aqui a gente trouxe, né, quando a gente olha para a inflação, Selic, PIB real e trajetória da dívida, tentando projetar o que seria aqui o caminho, né, a direção. Então, inflação. Tá bom, a inflação ela pode, o último número veio muito forte de prévia de IPCA, do mês passado também, a inflação tem sido revisado pelo mercado no Boletim Focus a cada semana para cima, mas a gente está com juros a 11,75, caminhando para 12,75, quase que 13, e o esperado é que essa inflação, em algum momento, ela volte aqui para mais próximo da nossa meta. A mesma coisa para a Selic. A Selic, tá bom, Tavares, não é 12,75, é 13,25 ou é 13,5, mas a gente entende também que a Selic está chegando aqui no final do ciclo. A gente não acha que essa Selic tem chance de vir aqui para 17. Tá? Então, se é 13 ou se é 12, difícil de dizer, mas que não é 17, a gente tem, acho que, muita certeza. Não dá para levar essa Selic para 17, num país que tem aí o crescimento estimado para esse ano ali por volta de 0,5, vai acabar quebrando o país e também não é comum subida de juros num ano eleitoral. Então a gente entende que o ciclo de aperto monetário aqui no Brasil está muito próximo do fim. O PIB também aqui tem uma trajetória meio que de lado crescente, mas também não se espera nenhuma grande mudança aqui em relação ao nosso crescimento, nosso PIB, e a trajetória da dívida que mostra que acho que tem um viés crescente, tá? Então, o resumo aqui a gente voltou aqui no Brasil a ser um país com juros altos, inflação alta e crescimento baixo, naquele velho e conhecido Brasil que a gente viveu durante a nossa vida. Você ia fazer um comentário, Sarinha? Acho que em termos práticos aqui a gente olha esse cenário, a gente olha essas projeções e aí a gente tem que pensar como que o meu portfólio se comportaria em cada um desses cenários. Então, por exemplo, a Selic, aqui a Selic acho que está o exemplo mais claro, porque está um leque que pega tanto uma possível subida da Selic, quanto uma possível queda. Então, como que a gente aloca o portfólio de maneira a contemplar esses diversos cenários? Eu acho que é aí que entram as oportunidades, entram as estratégias de realmente diversificação, seja de estratégia, diversificação de produto, que contempla. Então, por exemplo, ali a trajetória da dívida, né? Como você bem colocou, Tavas, eleições se aproximando, o fiscal vai continuar pressionado, independente do candidato que ganhe força aí conforme for chegando perto da eleição. Então, como que a gente se posiciona, que a gente posiciona o nosso portfólio, dado um fiscal pressionado, que às vezes vai ser pressionado para mais, às vezes um pouquinho menos pressionado, mas que dada a previsão aí, a projeção vai continuar crescente. A inflação, a mesma coisa. Focus tem subido? Tem, mas a gente espera uma queda em algum momento. Como que eu surfo essa possível alta aqui no curto prazo, mas ainda me protegendo e me posicionando bem nessa queda futura de inflação, né? Então, eu acho que é aí que entra a nossa visão geral
de como a gente olha o portfólio de cada um de maneira global e não de maneira individual em investimento, uma estratégia específica. Perfeito, Sarinha. E aqui, acho que pegando esse seu ponto, Sara, que acho que é a parte mais legal também aqui da apresentação, né? Porque, tipo assim, cenário é aquilo, né? É muito difícil. A gente gosta de dizer e sempre repete isso. O que a gente vai conseguir fazer bem é construir um portfólio robusto. O que vai acontecer amanhã, se a guerra acaba, se vai ter mais Covid ali contaminando algum outro lugar do mundo, é muito difícil de dizer. Né? É importante lembrar que o cisne negro ele sempre aparece de um lugar que ninguém imagina. É um pouco do que eu falei no início. Ninguém imaginava que ia ter guerra. Pois bem, estamos aqui falando de guerra. Ninguém imaginava lá em 2020, eu lembro no começo do ano, que a pandemia seria do tamanho que foi, a gente ia ficar quase 1 ano e meio em casa. Pois bem, foi 2008, quando também se falou da crise financeira dos Estados Unidos, ninguém imaginava, o mercado estava ali no all-time high. É dali que veio o problema. Então, acho que a missão aqui é tentar, óbvio, identificar os grandes temas, né? Então, como a gente tentou trazer ali nos primeiros slides, inflação, crescimento baixo, volatilidade, treasury subindo, eleição, a gente não consegue muito prever esses eventos, por mais que a gente acompanhe aqui e estude isso no dia a dia. O que a gente vai conseguir fazer é montar um portfólio diversificado, que foi um pouco do ponto da Sara, que se beneficia, caso a inflação não seja 6,5, não seja 7, seja 10, né? O nosso IPCA, como foi ano passado, a gente vai ter ali uma alocação que se protege disso. E aí aqui esse slide ele conta um pouco do que a gente vai trazer de operações ou de oportunidades que casam com esse cenário. Né? Então, primeiro, a gente vai começar aqui trazendo oportunidades que protejam o portfólio contra uma alta da inflação. Por mais que a gente viu no gráfico anterior, né? A inflação ela é para baixo, mas a gente aqui no Brasil, a gente sabe, a gente é um país inflacionário. A escola do meu filho foi reajustada no começo do ano pela inflação do ano passado. O aluguel ele é reajustado pelo aluguel do ano passado. E é importante dizer que o Banco Central levou os juros para 11,75 e não deu nenhum sinal de arrefecimento na inflação. A gente tem importado inflação do resto do mundo. Se o resto do mundo não põe a bola da inflação no chão, a gente vai continuar aqui revisando de 6,5 para 7, para 7,20, para 8. Então, caso isso aconteça, o que a gente pode ter de investimento para proteger o nosso investidor de uma inflação mais alta? E a gente vai trazer aqui duas oportunidades. Como que a gente se protege de um evento adverso? Vai que nas eleições a gente tem aqui um candidato que ganha e que vem e fala, eu vou querer gastar mais, eu vou enfiar a mão aqui na Petrobras, eu vou mexer nas estatais, isso pode ser muito ruim, por exemplo, para o Banco do Brasil, que aí a gente vai detalhar à frente, uma ação que subiu bastante nesses últimos tempos. Então, será que não é hora de pensar numa proteção? Uma outra história aqui é Ibovespa. A gente é meio maníaco por proteção, porque a gente não gosta de ficar a história de construir legal um portfólio. Não dá para sair fazendo as coisas de peito aberto. Então, eu quero me expor em Ibovespa, porque em termos de valuation, Tavares acabou de falar aqui, a Sara, é atrativo, mas eu quero ter um escudinho aqui para, se a gente estiver errado, eu não perder dinheiro. Acho que aqui isso é a beleza da coisa, tá? Diversificação internacional. Isso aqui é um outro tópico super importante. Não dá para a gente colocar todos os ovos aqui na mesma cesta, tudo em Brasil. Mas se a Treasury está subindo, Tavares, e você falou que a Treasury vai acabar impactando tudo, como que eu faço isso de uma maneira inteligente? A gente vai mostrar aqui duas opções. Tavares, eu não quero aqui, ou Sara, eu não quero ficar muito me preocupando, não, se é hora de proteger, se não é hora de proteger. Então, tá bom. Talvez a opção para você seja uma estratégia de gestão ativa, tá? E, por último, quais são as estratégias que vão deixar tudo isso que a gente falou de lado e tentar capturar as grandes tendências de longo prazo? E aí a gente vai tentar detalhar um pouquinho de cada uma delas e fiquem à vontade aqui de mandarem para a gente perguntas. A ideia também aqui, tá? Não é mergulhar extremamente a fundo em cada uma delas. Em ficando dúvida ou curiosidade, contatem o seu assessor, o seu banqueiro, ou até mesmo a gente aqui na mesa, porque daí a gente consegue pegar uma estratégia específica dessa e contar com bastante detalhe. Passando aqui para uma oportunidade que conta com a proteção contra a inflação local, uma oferta 400, o CRAD Vamos. E aí, Sarinha, eu vou pedir para você contar um pouco do detalhe dela para a gente. Perfeito. E eu ainda adiciono que não só uma proteção contra a inflação, né? Mas surfar essa alta momentânea da inflação que a gente está vendo e possível alta também mais para frente, né?
A Vamos, então, ela é líder no segmento de frota de caminhões, frota de equipamentos pesados. Ela está debaixo do grupo da JSL, né, que é o grupo da Holding Simpar, e ela já se posicionou como líder. Então, seja por crescimento orgânico, seja por M&A, ela já é líder nesse mercado. Então, alguns pontos aqui sobre ela, né? Já falei que ela é líder no mercado, plataforma escalável. Ela conseguiu formar uma rede para vocês terem noção, hoje ela é a maior, ela tem a maior rede de concessionárias integradas do Brasil. Então, plataforma escalável, porque, de novo, em todas as lojas do Brasil e com a plataforma digital que ela conseguiu promover para a sua base, ela consegue, inclusive, aumentar a possibilidade de crescimento orgânico dela mesma. Retorno comprovado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse quarto ponto, né? Que é resiliência e previsibilidade, justamente porque essa frota de caminhões que a Vamos ela oferece para empresas que contratam por um determinado período. Então, os contratos são ali, em média, de 5 anos. E então a gente tem uma receita previsível ali, um fluxo de caixa previsível na empresa, o que torna muito mais confortável a nossa posição como investidor. E oportunidade de crescimento aqui, acho que a gente já pode até passar para o próximo slide, e fala um pouquinho sobre esse mercado de caminhões no Brasil. Estou falando caminhão porque acho que é o mais a ponta que a gente mais conhece da Vamos, mas eles também têm aluguel de frota de equipamentos pesados e maquinarias de agropecuária, aqueles que fazem mesmo trabalho no campo. Então, assim, já está posicionada num setor que é muito importante no Brasil, né? O setor agro é o carro-chefe aqui do Brasil. Então, a gente consegue ver que a Vamos ainda tem espaço para crescer. E dentro disso, a gente tem aqui do lado esquerdo que no Brasil a gente tem 3,7 milhões de caminhões. Desses, aproximadamente 1% é uma frota alugada. Então, o que isso significa? A gente ainda tem espaço aqui para Vamos, seja para crescer o seu contrato com a empresa, seja para aumentar mesmo esse setor de aluguel de frotas no Brasil, ainda tem muito espaço. O Brasil, a gente sabe, né, que tem, desde sempre, investiu muito em rodovia. O transporte majoritário no Brasil é o transporte rodoviário, e por conta disso, o transporte de grãos e transporte de outros insumos via caminhões é muito recorrente e é muito, ainda, durante muito tempo no Brasil, até que essa malha de transportes se altere de alguma forma, ainda vai perdurar. Então, aí a gente consegue enxergar um potencial de crescimento para Vamos bastante grande. Acho que aqui do lado direito, um ponto interessante de se falar, né? Dentro desse setor de aluguel, não só de caminhões, de carro e outras empresas, né? Inclusive, a Vamos é do mesmo grupo da Movida, que tem aluguel de carros para pessoa física e também tem a parte B2B, mas eles têm, para diminuir o seu custo com caminhão, com renovação de frota, com manutenção, eles têm também a loja de seminovos, e isso dá tira a pressão ali nesse dispêndio de maior dinheiro. Pode passar, por favor. Aqui a gente vê os números, e eu acho que o mais impressionante é como a Vamos cresceu de 2020 para 2021, atingindo EBITDA recorde, margem de alavancagem, margem EBITDA, né, alavancagem recorde também. Então, a gente consegue ver que esse salto que a Vamos deu, ainda voltando, né, nos números daquele primeiro slide, ainda é dentro de um número muito pequeno em relação a toda a frota de caminhão no Brasil. Então, assim, foi um salto grande? Foi, mas não é um salto grande que a gente enxerga como um teto. Não é como se a Vamos tivesse parado de crescer aí. Não, ela surpreendeu com números, inclusive, né, dentro de equities, né, a ação da Vamos, ela está nas top picks aqui da XP, então a casa gosta bastante desse nome, e a gente entende que dentro do setor de transportes, ainda tem, uma das melhores, é uma das que mais se destacam. Pode passar, por favor. Esse slide aqui eu acho interessante, que mostra o CAGR aqui, né, da receita contratada de 2020 para 2021 de mais de 120%, né, ali 122 uns quebrados. O que, de novo, mostra esse crescimento acelerado, que até os resultados, né, que a Vamos divulgou do ano passado mostra justamente isso, né, esse pico e essa aceleração rápida no crescimento. Do lado direito, a gente consegue ver também, do lado direito ali no meio, a transformação da carteira de clientes, né?
os novos contratos assinados em 2021, eles representam mais de 200% do total de novos contratos em 2020. Então, cresceu muito, isso é um benefício, porque em meio à crise, e um setor que, de novo, se manteve resiliente durante esse período, as empresas diminuem custos dessa forma. Então, quando você consegue fazer um contrato de aluguel de frota de caminhão, barateando o custo para a empresa, e isso se torna cada vez mais corriqueiro, isso beneficia a Vamos, né? Que aí cada vez mais clientes começam a procurar esse tipo de serviço. Então, muitos contratos novos, e são esses novos contratos que são a causa a destinação de recursos dessa emissão. Então, eles vão pegar esse dinheiro desse CRA, que é um CRA justamente por conta desse transporte de grãos, esses transportes e essa também fornecimento de maquinaria da agropecuária, e utilizar para comprar nova maquinaria solicitada por esses novos contratantes, tá? Então, é aqui uma destinação de recursos específicas. Aqui do lado esquerdo, no canto inferior, a gente pode ver que os contratos são de longo prazo, né? Então, como eu falei, os contratos são em média de 5 anos, e aí tem contratos até um pouco mais longos, né? Esses contratos de menos tempo, ou contratos, na verdade, que vão vencer ainda esse tempo, não que eles tenham sido fechados para menos de um ano, por exemplo, representam a menor parte aí dos contratos totais da Vamos. E aí, do lado direito, né, nesse gráfico aí do meio, onde o Tavares está com a bolinha, a gente vê que desde 2019, a gente tem visto uma desconcentração dos clientes. Então, qual que é a maior preocupação quando a gente investe numa empresa como essa? Ele tem um cliente grande. Se um cliente romper o contrato, a empresa quebra. Aqui não é o caso. Aqui a Vamos se comprometeu a realmente fazer essa desconcentração de clientes, tá? E aí, aqui do lado direito, a gente pode ver também ali na parte de cima a duration média da dívida e a alavancagem. Em 2021, ela chegou ali 5,7 de duration média da dívida, ali no gráfico de cima, né? Nessa barra cinzinha. Então, ela tem alongado a sua dívida, e aí no gráfico de baixo também a gente vê que o tamanho do seu caixa e equivalentes, que também se deveu bastante a como se comportou o mercado de seminovos no ano passado, consegue ainda pagar a sua dívida aí pelo menos pelos próximos 5 anos. Então, isso dá bastante conforto para a gente, como investidor, para a gente que analisa o crédito da companhia e para a gente que também analisa outras empresas do setor. Olhando, então, os termos da emissão, essa é uma emissão de 600 milhões de reais, ela não vai ter lote adicional, e o que isso impacta o investidor? No caso de haver uma sobredemanda muito grande, existe, então, uma possível compressão de taxa, porque eles não estão dispostos a emitir mais do que 600 milhões. O rating dela é duplo A+, pela S&P, garantia clean e é público geral. Aqui, acho que, para não ficar falando de detalhes, né, a gente tem 2 séries, a de 10 anos e a de 15 anos. Os números e as previsões, as projeções da Vamos e os seus próximos contratos, eles ainda vão se beneficiar dessas séries, tanto da mais curta, né, da de 10 anos, quanto da mais longa, mas eles não vão, digamos, se a gente estivesse falando aqui de concessão, não é uma concessão, é um exemplo. Então, deixa eu reformular. Quando a gente olha os contratos que a Vamos tem, e contratos que vão se renovando e novos contratos que tem, inclusive para fechar já esse ano, a gente não entende que esse fluxo de contratos, esse fluxo de pagamentos vai acabar antes do vencimento dessas séries. Então, a gente está bem tranquilo, inclusive, assim, caso o investidor não queira segurar até o vencimento o papel, Vamos é um papel que tem muita liquidez no mercado secundário. Então, o investidor facilmente consegue fazer essa troca. Cronograma aqui dessa emissão, as reservas vão até dia 10 de maio, às 23h59, tá? Então, quem tiver interesse, fala com seu assessor. É interessante avisar com um pouquinho de antecedência, porque se a gente deixar ali para os minutos finais, a gente corre o risco de, às vezes, de não conseguir colocar a reserva a tempo. Book building aí no dia 11 de maio, e aí, assim, uns 2, 3 dias depois, no máximo do book building, a gente consegue divulgar os resultados, e liquidação prevista para dia 2 de junho, tá? Boa. Acho que só, desculpa, Sarino, quero te interromper, mas é importante lembrar que a gente está falando de um ativo isento, né? Então,
que tem o benefício fiscal aqui, que também acaba sendo, apesar do spread em relação a B ele não ser tão grande, você tem ainda o benefício fiscal que acaba deixando ainda mais atrativo. Exatamente. E lembrando que ele é isento para pessoa física, tá? Perfeito. E aí a gente também trouxe, então, aqui uma maneira de se proteger contra a inflação, IPCA mais alto, garantindo aqui um juros real aí num patamar, como a Sara disse anteriormente, bastante atrativo. Isso aqui é a única maneira de se proteger contra a inflação? Não. A gente também tem, isso aqui é uma oferta primária, né? A gente aqui na mesa, a gente tem feito uma seleção da plataforma de secundário. Né? Acho que aqui dá para passar mais rápido, e a gente tem mandado isso aqui diariamente para os nossos parceiros, assessores, uma seleção. São só esses ativos que tem na nossa plataforma? Não. Isso aqui é uma seleção que o pessoal aqui, que a Sara aqui da mesa faz, pega tudo que tem ali que a gente olha que acha que é mais interessante, mais longo, mais curto, com mais prêmio, com menos prêmio, mas todos ativos que são atrelados ao IPCA, com uma taxa de juros aí bastante atrativa, cada um com o seu duration, com a sua característica de pagamento de juros. Né? Além da NTNB, que é o título do Tesouro, que também é uma maneira de se proteger contra a inflação. Se eu puder só adicionar um comentário aqui, eu acho que a gente tem visto patamares de taxa aqui bastante interessantes para até renovar e melhorar a qualidade de crédito da sua carteira. Se a gente voltar em, sei lá, a um ano ou até menos, alguns meses, esse nível de taxa a gente não conseguia para um ativo AAA. E isso a gente consegue fazer hoje. Então, às vezes, é interessante a gente começar a estudar a qualidade de crédito da carteira, até para, numa eventual crise, o cliente está mais protegido, né? O investidor está mais protegido. Perfeito. Aqui não é uma AAA, é uma duplo A menos, mas a SS Bioenergia, com uma duration de 4,81, 4 anos e 4,8, pagando aí uma taxa indicativa de 6,40. Só para a gente ter aqui uma ideia. Mas esse trabalho que a gente trouxe aqui para mostrar que a gente tem feito essa seleção. Então, se isso interessar, pede para o seu assessor que ele comece a te encaminhar isso aqui também. Passando para a próxima oportunidade, e aí a proteção contra um evento adverso. Né? Aqui a gente selecionou o Collar UI de Banco do Brasil, mas serviria para qualquer ação que você tem em carteira, que andou, que ganhou dinheiro e que agora, olhando para frente, está aí, tem alguma preocupação, principalmente no Brasil por conta das eleições, e acha que vale colocar uma proteção. O que é um collar? Né? Eu trouxe aqui a figurinha para ilustrar, mas basicamente a gente consegue travar a queda. Então, o cliente, você fica exposto, fica protegido da queda, surfa a alta até um determinado nível. Vamos pensar aqui no exemplo prático. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de collar. Tá? Aqui é um pouco ilustrando o que eu falei anteriormente, que é por que a gente escolheu o Banco do Brasil? Porque o Banco do Brasil teve aí um ano bom. Quando a gente olha aqui para os últimos 12 meses, é uma ação que subiu, que é a linha, a branquinha, né? Então, subiu mais que Itaú, subiu mais que Bradesco. Se você estava posicionado nessa ação, será que não vale pensar em uma proteção? Essa é a nossa cabeça. Né? Então, você não despende de dinheiro, porque para montar esse collar, ele sai de graça, não tem custo nenhum para o cliente, para você, cliente. Nesse caso aqui, a gente trouxe 2 opções. Eu trouxe uma opção que você sofreria uma queda de até 5%, e depois disso você tem a proteção, e você surfa alta até 31%, 31,73%, e como ela tem esse knock-in, né, e se ativado, se a ação ela subir mais do que isso, lembrando que a ação subiu mais de 30% aí, num período curto, você volta para 14%, que é até um pouco maior do que o custo de oportunidade na nossa visão do período. Então, aqui esse gráfico da direita, ele ilustra muito bem. A ação caiu 5%, você sofre. A ação caiu 10%, você já não sofre mais, sofreu apenas os 5%. A ação subiu 15%, surfei. Subiu 31,72%, tô lá surfando. Subiu mais do que isso. Aí você tem esse 14%, porque o knock-in ele é ativado. A gente tem vários, esse aqui é para um ano, a gente tem algumas opções dessa estrutura, e para vários papéis. Acho que aqui o que é importante, o collar ele funciona igual para qualquer papel. A gente selecionou o Banco do Brasil por conta da performance recente. Tavares, eu quero proteger 100%. Também tem essa opção.
Então, compra aqui a put no 100%. No caso, você, a partir do momento que montou a operação também com custo zero, não sofre mais nada, a ação caiu 5, está protegido. No entanto, você tem uma estrada, uma avenida um pouco menor para surfar, nesse caso aqui até 27,46. E se por acaso a ação vier subir mais do que isso, o rebate ele é um rebate de 12 e não de 14, como no anterior. Tá? Então, tenho dúvida, quero montar aqui um negócio customizado para mim, pode chamar a gente que a gente ajuda. Ou o assessor aí, o seu banqueiro. Eu acho, Tavares, que uma forma de colocar isso é que a trava na alta que você tem do seu ganho é o preço que você paga para não perder tanto. Então, em vez de você surfar, não quero perder tanto ganho. Mas é o preço que a gente paga para essa proteção ali na queda. É isso, Sarinha. Não tem almoço grátis, né? Quer proteger, também não dá para proteger, não gastar nada e querer surfar a alta infinita. Então, aqui é tentar trazer alguma inteligência para, um papel que já andou 30%. Será que vale a pena? O cenário é turbulento, o cenário é bastante volátil, tem bastante certeza na mesa. Vamos colocar uma proteçãozinha. E eu trouxe aqui a opção que é para quem já tem a ação, que é a sob custódia, porque daí a ação ela não é comprada. Mas se eu quero comprar Banco do Brasil, porque eu acho que tem ainda espaço para andar, mas com proteção, a gente monta esse kit completo. Compra ação e compra e vende as opções para trazer a proteção, seja ela no 95, seja ela no 100. Fence de Bovespa tem aqui um racional parecido, uma estrutura um pouco diferente. Você protege até um determinado nível, mas depois você está exposto à queda, e também com o upside ali, em algum momento ali capeado. Né? Aqui, mesma coisa, não gasta dinheiro para investir, tá? Aqui é uma fence simétrica, então, aonde até uma queda de 15, o investidor ele não perde dinheiro, tá bom? E ele surfa alta até 15. Tá? Então, aqui é isso. Até subiu 15, estou ganhando dinheiro. Caiu 15, estou protegido. Caiu 20, aí eu começo a perder aqui, tem uns menos 5 de prejuízo, e se a ação subir 25, você tem um ganho máximo de 15. Mas por que a gente gosta disso? Quando a gente olha para esse nível de Bovespa 110, 100 alguma coisinha, 111, você 15% leva esse Bovespa quase para próximo de 125, para um ano. Então, é uma estrutura que a gente, um pouco menos de um ano, essa aqui encerra no final do ano. Mas na nossa cabeça, é uma estrutura que, para quem quer se expor ao Ibovespa com proteção ou um colchão de proteção, isso faz muito sentido. Né? Aqui é aquela história de menos querer adivinhar o futuro e mais tentar montar um portfólio que seja realmente robusto o suficiente para enfrentar qualquer que seja o cenário. Falando de diversificação global, né, aqui a gente trouxe duas oportunidades. E essa aqui é muito legal. Por quê? Porque ela combina uma forma de você se expor num índice de ações globais mais o IPCA. Então, eu quero proteger meu portfólio de uma inflação possivelmente mais alta, mas eu não quero comprar o CRAD Vamos, Sara. Eu não quero ter o risco de juros aqui no Brasil. Mas isso aqui é uma opção que pode funcionar muito bem. Olha como que ela funciona. Na verdade, a gente está falando aqui de um índice com uma volatilidade controlada de 7%, que vai investir ao redor do mundo. Então, tem Estados Unidos, tem China, tem Europa, tem Brasil, tá? Mas ele sempre tem essa volatilidade controlada, ou seja, se o risco do mercado aumenta, ele diminui as posições, se o mercado fica mais tranquilo, ele aumenta as posições de forma a buscar essa volatilidade média de 7%, garantiu o IPCA, então tá bom, esse índice de global, Tavares, ele rodou 0 em 5 anos. Legal, você tem o IPCA garantido. Se o IPCA no período foi 50, tá aqui o seu IPCA na sua rentabilidade. Esse índice global, ele ainda tem uma alavancagem de 1,1. Então, vamos pensar aqui num cenário que o índice global, nesses 5 anos, ele sobe 40. Multiplica por 1,1, 44 de retorno, mais o IPCA. Né? Se o IPCA aqui é difícil de prever, porque ele é pós-fixado, mas se a gente pensar num IPCA de 5 vezes 5, 25, mais 44. Tá? Então, é um jeito de se expor globalmente, tendo o benefício, protegendo do IPCA local e com capital protegido, que também é uma beleza. Dado toda a incerteza, Fed subindo juros, se esse índice ele tem uma performance negativa, o investidor ele não perde dinheiro. Isso aqui, na nossa cabeça, é uma forma inteligente de se fazer. Uma outra forma que a gente gosta bastante quero investir em S&P. Tá bom, Tavares, vai subir juros, o S&P pode ser impactado, mas eu acho que é um bom lugar para estar.
será que vale a pena fazer de peito aberto ou fazer uma estrutura desse tipo que já garante uma taxa fixa de 40%, né, equivalente aí a quase 7% ao ano? Se o S&P for maior do que 40, aí sim você está exposto nele. Enquanto o S&P em 5 anos estiver menor do que 40, você tem garantido 40. Então, isso aqui para a gente é muito melhor. Né? Abre-se mão de liquidez, obviamente, mas ao invés de investir num trem de bolsa americana que se perder, perde, aqui você já tem 40% garantido. Tá? Em ambas as estruturas que eu mostrei agora, não temos exposição cambial, tá? E você consegue também, eu sei que ela não é líquida, são prazos de 5 anos, mas caso precise pegar dinheiro usando esses ativos como garantia, a gente consegue fazer essa estrutura a CDI mais zero, mais IOF, que é um custo também bastante atrativo, e um LTV aí, um indicativo de quanto de dinheiro eu consigo pegar em cima dessa estrutura, por volta de 75%. Isso aqui é aquela história que eu falei no início, quero repetir de novo. Uma forma inteligente de se investir em bolsa americana. Se a gente estiver errado e esse negócio tiver nos próximos 5 anos muito ruins, você já garantiu aqui 40%, quer dizer, não está de peito aberto. Uma outra forma aqui, e aí, Tavares, não quero comprar CRAD Vamos, não quero ficar preocupado em qual ativo eu vou comprar, eu quero delegar a minha gestão, o meu dinheiro para um gestor. Isso aqui é um exemplo da casa, tem um fundo da XP, um fundo multimercado, que como vocês podem ver, o Macro Plus, que foi o que eu trouxe aqui, e que inclusive está na nossa carteira recomendada de multimercado, conseguiu, ao longo desses anos, entregar um retorno, né, desde 2016, 142%, nominalmente falando, enquanto o CDI rodou 51% no período. Tá? Então, realmente uma performance aí bastante excedente ao CDI, isso porque nessas linhas, eles foram ativos ao longo do tempo. E aplicou em juros, comprou bolsa, vendeu bolsa, aplicou em juros americano, vendeu bolsa Estados Unidos. Aqui a gente está pagando um gestor para fazer esses movimentos de compra e venda para a gente. Na nossa opinião, faz sentido ter um pedacinho do portfólio, seja no XP Macro Plus, no SPX Nimitz, no Legacy, no Gavia. A gente tem uma carteirinha recomendada, como eu falei, o Macro Plus faz parte dela, e na nossa visão é um ativo que se beneficia dessa gestão ativa. Né? Guilherme Benchimol aqui não tem muita chance de errar, o Guilherme Benchimol é o maior cotista desse fundo hoje, então os gestores eles ficam aqui do nosso lado, o pessoal tem realmente feito um trabalho excepcional, são aqui super competitivos quando a gente olha para a indústria, primeiro quartil em termos de rentabilidade e está aqui muito próximo da gente. Então, é um ativo que a gente gosta bastante. Aqui também só, não vou gastar muito tempo com isso, mas aqui um pouco da performance que eu já falei, um time com experiência, com flexibilidade, né? Aqui, no final das contas, você tem exposição a todos os mercados, a bolsa, a juros, a câmbio e em diferentes geografias. Então, uma estratégia única que combina várias características. E aqui, para finalizar, outras últimas 2 estratégias, já dizer que o Aqua Private Equity, ele finaliza amanhã as reservas, a gente até chegou a trazer ele na semana passada, na live do mês passado, e aqui o que eu diria, né? A gente falou aqui, o Brasil ele é o celeiro de commodities do mundo. Só que quando a gente olha para a nossa bolsa, para o Ibovespa, são poucas as empresas que têm isso no DNA. Acho que dá para contar na mão. Empresas que são ali, empresas focadas no agronegócio. O que esses caras veem vamos captar dinheiro, e a gente está indo muito bem nessa captação, vamos consolidar esse setor de agronegócio, e vamos daqui 10 anos trazer mais 10 empresas focado nesse tema para a nossa bolsa. E aqui você foge um pouco no final das contas, as empresas elas têm um componente contra a inflação ali já meio que implícito dentro delas, mas você foge um pouco de, os Estados Unidos está subindo juros, ou qual que é o próximo presidente, isso aqui vai fazer pouca diferença aqui, porque a gente vai tentar capturar uma tendência de longo prazo, né? Que é tentar capturar realmente, se expor num setor que tem uma resiliência muito grande. Eles, na verdade, têm aí, são referências global em termos de impacto, foco e investimento nas Américas, mas um maior foco no Brasil. Eles estão indo para o terceiro fundo, o fundo anterior aí entregando por volta de 42% anualizado, uma equipe que está junto aí há mais de 12 anos, fazendo praticamente 40 aquisições desde 2012. Tá? Então, um fundo que é realmente, na nossa visão, bastante interessante, porque captura
essa tendência de agronegócio do Brasil. Aqui eu vou pular o próximo slide. E aí, como eu falei, né, o Aqua, o último dia dele é amanhã. E agora, a partir dessa semana, a gente começou a trabalhar uma outra oportunidade, o Headline XP Venture Capital, que é o Venture Capital gerido pelo Romero Rodrigues, o fundador, o criador do site Buscapé. É o Buscapé, né? É o Buscapé, de busca de preços, isso. Está aqui com a gente hoje, e aqui a história é parecida. Qual que é a história aqui? É de tentar capturar tendências. Olha esse slide que legal. Quando a gente olha para 2010, a composição da Bolsa dos Estados Unidos, você tinha aqui ExxonMobil, Microsoft, depois de 10 anos, a transformação tecnológica das 10 principais empresas na Bolsa Americana. Isso também é verdade na China. E no Brasil, quando a gente olha aqui 2010, Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco, como as maiores empresas do Ibovespa, agora a gente já consegue enxergar aqui um Nubank, uma XP, empresas que têm aí uma pegada mais tecnológica aparecendo. A gente acha que esse movimento, com um pouco mais de morosidade, do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos e na China, ele vai acontecer aqui no Brasil. Então, é por isso que a gente fala, né? Tem uma transformação à nossa volta acontecendo, e esse fundo ele vai tentar capturar exatamente ou encontrar quais serão essas novas empresas com a pegada tecnológica que farão parte aqui do nosso Ibovespa, e eu imagino que aqui a gente vai ter mais empresas de tecnologia e mais empresas do agronegócio, que é um pouco o que o Aqua pretende fazer. Quando a gente olha aqui para esse outro slide, a quantidade de unicórnio por países. Então, óbvio, não dá nem para querer comparar com os Estados Unidos, né, 487, a gente aqui o mais pobrezinho em termos de unicórnios, mas também é um processo que há 5 anos atrás não existia nenhum, hoje a gente já fala em 12, e na nossa visão isso tem muito para crescer e buscar aqui 39, 50, 60 unicórnios num horizonte de investimento para os próximos anos. Então, uma oportunidade que a gente vai começar a divulgar com bastante afinco, com bastante vontade, porque é realmente um tema aí bastante interessante para a gente olhar aí com carinho. E aí, a gente chega às 6 horas. Eu acho que a gente conseguiu fazer um negócio aqui, Sarinha, que foi ao longo da apresentação, as perguntas que surgiram, a gente já conseguiu responder, e para cumprir aqui o tempo, eu acho que a gente não, pelo que eu estou vendo aqui de perguntas, todas elas já foram respondidas ao longo da apresentação, seja um bom de isento em CRAD Vamos, uma explicação ali num Collar, surgiu mais uma aqui, deixa eu ver se a gente respondeu. Bruno, com relação às operações de Collar e Fence, primeiro passo, ou procurar o seu assessor ou o seu banqueiro, tá? Se no caso você for um assessor ou um assessor aqui que eu não consegui identificar, pode me procurar. A gente tem aqui um site, o Cotizador, que tem todas as suas operações, eu tenho lâmina de cada uma delas. Será um prazer poder contar todo o detalhe para você. Então, acho que o caminho é acesso ao assessor, a gente faz uma reunião e a gente explica, seja o Collar de Banco do Brasil, de Vale, de Petro, a Fence de Bovespa, de Vale, de Petro. Vai ser um prazer poder te ajudar.